Deus abençoe. Nós que vamos ficar por aqui, vamos abrir nossas Bíblias no livro 1 João, primeira carta de João, capítulo 4. Capítulo 4 da primeira carta escrita por João, versículo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 1. 1 João, capítulo 4, versículo 1, que nos diz assim: Amados, não creem em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso que falam procede do mundo, e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma, reconhecemos o Espírito da verdade, o Espírito do erro. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de ouvir agora a Tua palavra. Que o Senhor Deus fale aos nossos corações. Em nome de Jesus Cristo é que nós oramos. Amém. Nós terminamos na semana passada o capítulo 3 de João, em que ali nós vimos a questão do amor fraternal, né? Essa questão e esse contraste que João ele vai nos dando. Inicia-se o capítulo 4, João agora alertando ao seu leitor, ao seu ouvinte, sobre a questão dos falsos profetas. E ele inicia então o capítulo 4 dizendo: Amados, não creem em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então ele diz, indiretamente, João nos dá a entender que existe o profeta verdadeiro e existe o profeta que leva a falsidade, ou um profeta falsos profetas. Não só isso que nós entendemos aqui no versículo 1, como ele diz assim: não creem em qualquer espírito, mas examinem. João agora leva ao seu leitor, leva ao seu ouvinte a diagnosticar, a ser criterioso, a examinar quem são os falsos profetas e quem não são os falsos profetas. E aí ele continua dizendo: examine o Espírito para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos são os falsos profetas e têm saído pelo mundo. No decorrer do capítulo 4, João vai nos mostrar que esses falsos profetas, na sua maioria, parece estar saindo do meio do povo de Deus. Por isso João agora nos leva pede ao seu leitor, pede ao seu ouvinte a examinar. Porque esses falsos profetas, eles não são profetas de fora, eles saem do meio do povo de Deus. Eles se erguem no meio do povo de Deus e começam a examinar, e começam a pregar, e começam a ensinar. E aí João fala: examinem, fiquem de olho, sejam criteriosos. Não creiam em qualquer espírito, não creiam em qualquer coisa. João leva o seu leitor, leva o seu ouvinte a pensar o seguinte: não é simplesmente porque dizem em nome de Deus que elas vêm de Deus, que essas palavras vêm de Deus, que as coisas ensinadas vêm de Deus. Por isso não creem em qualquer espírito, como diz aí o início do versículo 1, não creem em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Então, o que João está dizendo, e ele deixa bem claro, é para que o seu leitor ele seja criterioso, para que o seu ouvinte seja criterioso, para que ele não creia em qualquer coisa, para que ele examine, para que ele não creia em qualquer espírito, mas que ele seja então criterioso. Mas ok, vem o versículo 2 e diz: vocês podem reconhecer o Espírito de Deus. Deste modo, qual é o modo então? Ele diz assim: examine, existem os falsos profetas e existem os profetas verdadeiros. Não creia em qualquer espírito, mas examine. Qual é o modo que eu vou examinar? Ele vai dizer esse modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse procede de Deus.
Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Este é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Então, olha que interessante, porque nós às vezes pensamos que o anticristo, ele é uma coisa assim tenebrosa, é uma coisa que nós nunca vimos. João diz, esse é o anticristo, são os falsos profetas. E quem são os falsos profetas? Aqueles que dizem que Jesus não veio em carne. Esses são os falsos profetas. Vamos examinar os espíritos. Como examinamos? Aquela pessoa tem ensinado que Jesus não é Deus homem. João diz, então esse é um falso profeta. Havia muitos problemas no tempo de João. Um dos problemas eram os agnósticos. Criam em um certo ser, não necessariamente Deus, criam num ser superior, que não era Deus, mas também quando eles falavam sobre Jesus, esses agnósticos diziam o seguinte: Jesus Cristo, ele recebe a divindade quando é batizado, e deixa de ser divino quando então ele é crucificado. Havia esse problema no tempo de João. É sobre esse tema que João estava combatendo. Os agnósticos que estavam ensinando isso, que saíam do meio deles, que não sabiam no que criam. E João diz então, sejam criteriosos, examinem, não creiam em qualquer espírito, não creiam em qualquer coisa que vocês estão ouvindo. Porque há uma coisa que nos une, e lembra sobre isso, no decorrer da carta, da primeira carta de João, João está dizendo ao seu leitor que existe uma coisa que os une. Que coisa é essa que os une? Jesus Cristo. Pode haver divergências em qualquer outra coisa, mas quando há divergências sobre Cristo, João está nos dizendo que não há conversa. E esse estava sendo o problema dos agnósticos que estavam surgindo no meio do povo. Eles não estavam vindo de fora, eles surgiam no meio da igreja daquele tempo. E surgindo no meio da igreja daquele tempo, eles estavam ensinando outra coisa que não era o que os apóstolos ensinavam. Então João diz, sejam criteriosos e cuidado com o que vocês ouvem. Cuidado com as coisas que vocês estão ouvindo. Cuidado com os profetas que vocês têm escutado pelo rádio, pela TV. E João mais ou menos está dizendo isso. É claro que não existia rádio nem TV naquele tempo, mas é mais ou menos isso que ele está nos falando. Então cuidado com os falsos profetas que não estão vindo de fora, mas esses profetas que estão vindo de dentro da igreja, que têm ensinado que Jesus Cristo não veio em carne, que Jesus Cristo não é Deus homem. Mas qual era o problema disso? Qual era o problema dizer que Jesus Cristo não era Deus homem? Quando nós negamos isso, negamos sobre Jesus Cristo, que Ele veio como homem, veio como Deus, que Ele morreu e que Ele ressuscitou. Quando nega-se isso, é negar que Jesus possa ser o nosso norma, ou nosso maior exemplo. Quando se nega que Jesus Cristo é homem, quando se nega que Jesus Cristo é divindade, quando se nega que Jesus Cristo, Ele morreu, quando se nega a ressurreição de Jesus Cristo, nós podemos negar, ou estamos dizendo que Ele não é nosso exemplo. Por que nós estamos dizendo que Ele não é nosso exemplo? Se não foi um homem de verdade que veio, que viveu sob as mesmas condições que os demais homens, então não pode nos mostrar de que maneira, se Jesus, Ele não pode nos mostrar de que maneira viver. Então ele não seria o sumo sacerdote que diz Hebreus, que nos entende, que nos compreende, que passou por todas as coisas, e por isso que nós podemos nos achegar. Quando se nega então a ressurreição, se nega a morte, se nega a divindade, e nega a humanidade de Jesus, se nega que ele então não pode ser um exemplo. Não se nega então que ele não pode ser um sumo sacerdote. Quando se nega esses itens que eu acabei de dizer, nós negamos então que Jesus possa ser nosso Salvador. Esse era um problema, porque se Jesus Cristo Ele veio para morrer em nosso lugar e nos salvar e nos reconciliar, e se nós negamos todas essas coisas, nós dizemos, Ele não é o Salvador. Então há um grande problema, porque o homem então não é reconciliado com Deus, não há quem morreu pelo homem. Porque era necessário que viesse alguém que representasse a humanidade, mas ao mesmo tempo que representasse a divindade, para que morresse numa cruz, derramando um sangue perfeito. E o homem nenhum seria perfeito. Apenas Jesus Cristo foi perfeito, sem manchas, sem pecado, e ao mesmo tempo Ele era Deus. O que então
quando ele morre naquela cruz, quando ele é crucificado naquela cruz, quando ele derrama o seu sangue naquela cruz, nós nos reconciliamos com Deus Pai. Quando se nega a humanidade, quando se nega a divindade, quando se nega a morte, quando se nega a ressurreição de Jesus, dizemos, ele não é o nosso Salvador. Porque nós vamos encontrar, inclusive, textos no Novo Testamento que nos dizem, nós morremos com ele e nós ressuscitamos com ele. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, diz Gálatas 2:20. Ou seja, quando se nega esses itens que eu acabei de dizer, nós negamos que Jesus Cristo ele pode ser Salvador. Então há um grande problema em nós negarmos a divindade. Por isso João está dizendo, olha, cuidado com os falsos profetas. Cuidado, e quem são os falsos profetas? Que negam a divindade de Jesus Cristo, como João está nos dizendo. Porque havia esse problema, esse contexto aqui em João. Mas quem são os nossos falsos profetas hoje? Continuam talvez sendo os agnósticos? Sim. Os que pensam talvez dessa maneira, que Jesus Cristo não é Deus homem? Sim. Mas todo aquele que tira a salvação unicamente de Jesus Cristo é um falso profeta. Se você precisa dar alguma coisa para a igreja para ser salvo, já não é a salvação unicamente em Jesus Cristo. Então isso é um falso profeta. Se você precisa contribuir, se você precisa ir, se você precisa participar, se você precisa qualquer coisa, que a salvação não esteja alicerçada unicamente em Jesus Cristo, isso é uma falsa profecia. Porque o que é preciso para ser salvo? Crer. Mais nada, mais nada. Crer em quem? Crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É isso que nós precisamos fazer. Mas eu não preciso dar nenhum outro passo? Não, nenhum outro passo. É crer. E aí, certo dia, dizendo isso para um jovem, ele disse assim, então é muito fácil. Então qualquer um pode ser salvo. Sim, qualquer um que o Senhor elegeu, que o Senhor escolheu, pode ser salvo. É só crer. Não precisa dar nenhum outro passo. É crer unicamente que Jesus Cristo é Senhor e Salvador das nossas vidas. Você precisa crer. Versículo 3, João nos diz assim, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus, e esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. João agora diz isso à igreja. Creia na identidade que está dentro de vocês. Lembra que João trabalha sobre a questão de identidade? A nossa identidade agora está firmada e alicerçada em Jesus Cristo. Então não há nada que eu faça e nem que eu deixe de fazer que agora vai me tirar essa identidade. Se eu creio em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, isso então agora me dá uma nova identidade. Consequentemente, eu terei novos hábitos, eu terei novos pensamentos, eu terei novas atitudes, que não vêm de mim, mas uma transformação que vem de Deus. É o Senhor que me transforma. Então eu creio. Pronto, o que eu preciso fazer para ser salvo? Crer. Consequência das minhas mudanças, das mudanças que acontecem na minha vida, é Deus. Deus me transforma. Mas João, então, ele diz que esse Deus que transforma, esse Deus que habita em mim, esse Deus que habita em você, nos dá a oportunidade de dizer que nós somos vitoriosos. Vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Ao mesmo tempo, o que João diz para que as pessoas sejam criteriosas ao analisarem quem são os falsos profetas, ele diz, não tenham medo do que está por vir. Não tenha medo daqueles que estão surgindo no meio de vocês, trazendo ensinamentos errôneos. Porque maior é quem está em vocês do que aquele que está no mundo. Vocês já ganharam uma nova identidade. Olha que interessante, porque João ele não está jogando medo da igreja, ou não está dizendo para a igreja se preocupar com coisas exteriores. João está dizendo para ela se preocupar com coisas interiores, que são os falsos profetas que não surgem de fora, mas que surgem de dentro delas, que nascem no meio dela, da igreja. Então João está dizendo, se atente a isso, mas não tenha medo disso. Não tenha medo quando alguém ensinar qualquer outra coisa. Sim, você precisa estar atento para saber que aquilo não é uma palavra minha.
não vem de Deus, mas não tenha medo, porque maior é quem está em você do que aquele que está no mundo. E olha que interessante, porque João está comparando agora esses falsos profetas com aquele que está no mundo. E quem está no mundo até agora que nós vimos? Lembra? Sempre há contrastes, e o contraste é sempre com quem? Deus e diabo. Então João está fazendo isso novamente. Ele chama de filhinhos aqueles que são de Deus e os falsos profetas daqueles que são, então, do diabo. Isso é muito pesado. João está dizendo que aquele que não enxerga Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador, que não enxerga Jesus Cristo como sendo Deus homem, esse é um falso profeta. Não é só um falso profeta, como esse não vem de Deus. Se ele não vem de Deus, ele vem do diabo, porque não há um meio termo para João. João ele só trabalha com essas duas opções na sua carta inteira. Até agora, do capítulo 1 até agora que nós lemos esse capítulo 4, o início do capítulo 4, nós estamos vendo isso. João só trabalha com duas opções, ou é de Deus ou é do diabo. Se ele não é de Deus, o falso profeta é do diabo. Isso é pesado. Isso alerta, isso chama a atenção da igreja, isso balança a igreja. Eles vêm do mundo, diz o versículo 5. Por isso que o que falam procede do mundo, e o mundo os ouve. Então João está dizendo que essas pessoas, elas vêm do mundo. Esses falsos profetas vêm do mundo. Elas estão na igreja, mas não são do povo de Deus. Elas vêm do mundo. Por isso que elas falam não é coisa de Deus, mas do mundo. Então negar a divindade de Jesus Cristo, negar a salvação de Jesus Cristo, ele está dizendo, é coisa do mundo. Não procede de Deus. Então João está dizendo, o mundo ouve essas pessoas, porque é o que interessa. Então João está dizendo, esses falsos profetas têm um número bom de seguidores, porque esses falsos profetas dizem coisas que são necessárias e dizem coisas que as pessoas querem ouvir. Por isso o mundo ouve. Não se preocupe com isso, o mundo não vai ouvir vocês. O mundo não tem ouvidos atentos a vocês. Porque ele não procede de vocês, eles não pertencem a vocês, eles não são de vocês. Isso nos lembra a passagem que Jesus diz que as suas ovelhas reconhecerão a sua voz, a voz do pastor. Toda ovelha reconhece a voz do seu pastor. Se é uma ovelha, o que Jesus está ensinando nos evangelhos é que quando ele chamar, essa ovelha vai vir. O mundo não acompanha Jesus, porque o mundo não é uma ovelha de Jesus. Por isso, quando o seu pastor chama, e esse pastor é denominado Jesus Cristo, ele não vem. Porque a ovelha reconhece a voz do seu pastor. Se é ovelha, ela vem. Então não se preocupe com essas coisas. Não se preocupe em falar e pregar e não ser aceito, ser rejeitado. O nosso próprio mestre, como nós vimos no domingo passado, foi rejeitado. Ao falar, não aceitaram, e os seus não aceitaram. É isso que os evangelhos nos dizem. Ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. Ele veio para o povo de Israel, mas o povo de Israel não reconheceu ele como sendo Deus encarnado. O desprezaram. Não só o desprezaram, como levaram à cruz. O povo crucificou Jesus. Porque não era ovelha de Jesus. Então não se preocupe se o mundo não ouve. Não se preocupe em tentar dizer para o mundo em que vive em competição absoluta que eles irão agora agir como servos. Pessoas que vivem em competição absoluta não entendem a lógica do reino. Eu já disse isso uma outra vez. A lógica do reino é invertida. A lógica do reino não é a lógica do mundo. O maior no reino de Deus é aquele que serve, não é o servido. E o mundo se acha bom ou se acha suficientemente bom quando é servido. Quando você vem e diz que ele tem que servir, eles não ouvem. O mundo diz que tudo é por meritocracia, mas vem o evangelho e diz que é pela graça. Como eu não tenho que fazer nada para ser aceito? Como que eu não tenho que dar um passo a mais para ser aceito? Eu só tenho que crer. É tão fácil assim.
O mundo que vive se exaltando não entende que é preciso morrer para si mesmo. O mundo em que vira e diz: nós somos bons o suficientes, nós somos bons naquilo, nisso. O mundo que gosta de elogios não entende que às vezes é preciso ceder, que é preciso morrer para que então ele cresça. O mundo em que vive em guerra não compreende que Jesus Cristo ele veio para trazer a paz. O Evangelho é loucura para aqueles que creem, porque o Evangelho ele vai à contramão da cultura. O Evangelho ele transforma, o Evangelho redime, o Evangelho vem pela graça de Jesus Cristo, que já pagou um alto preço. Teve um preço, alguém teve que fazer alguma coisa. Não foi nós, não fomos nós, mas foi Jesus. Foi Jesus que morreu por pessoas como nós, pecadoras. Então não se preocupe se o mundo não nos ouve. Não se preocupe com isso, porque ele não pertence ao povo, à ovelha do Senhor Jesus. Vem o versículo 6 e nos diz assim: nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. O versículo 6 é sensacional, porque o versículo 6 ele nos dá uma chamada missionária. Porque o versículo 6 nos incentiva a continuar pregando o Evangelho. Por isso que ele está dizendo: não se preocupe com isso. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Mas quem não ouve não vem de Deus. Então não se preocupe, pregue. Não se preocupe se será rejeitado ou se não será rejeitado. Se é ovelha, ela vem. Se não é ovelha, ela ficará. Nós não fomos chamados para definir quem é ovelha e quem não é ovelha. Ele diz: apenas fale. Se for, ela vem, se não for, não. E assim reconheceremos de verdade, ou reconheceremos o Espírito da verdade, o Espírito do erro. Pregando. Se aquilo que você tem escutado desde sempre, João dizendo, que nós apóstolos temos ensinado a vocês, e você tem dito às pessoas, se elas seguirem, se elas aceitarem que Jesus Cristo é Deus homem, que Jesus Cristo viveu em nosso meio, que Jesus Cristo morreu, mas que Jesus Cristo ressuscitou, e que nele, somente nele a salvação, e mais nada, então essa pessoa é uma ovelha. Fique tranquila, é o Espírito da verdade. Mas caso ela rejeite isso, também fique tranquila, é o Espírito do erro. Não se preocupe com isso. Se preocupe em apenas não esquecer que em Jesus Cristo nós temos vida eterna, e que somente em Jesus Cristo nós temos essa vida eterna. Paulo em 2 Coríntios nos diz o seguinte: mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes somos cheiros da morte, para aqueles fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Nós possamos ser assim como Paulo nos disse, sabendo que somos aroma agradáveis para aqueles que creem. Nós não fomos chamados para ter lucro, mas nós fomos chamados para servir ao Deus que nos dá força e que nos capacita para sermos servos dele. Que nós possamos, nesse momento, fazer dessa próxima canção a nossa oração, pedindo ao Senhor que nos sonde, pedindo ao Senhor que nos use como instrumentos dele, para que ele nos guarde, para que ele nos ajude sempre a lembrarmos que somente em Cristo há salvação, que somente em Cristo há esperança, que ele veio, que Deus encarnou-se, que ele viveu em nosso meio, que ele morreu
mas que Ele ressuscitou, e todo aquele que crê nele passa da morte para a vida eterna.